Olá, aluna! Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, a nossa aula de hoje, nossa aula de física, vai falar sobre fenômenos sonoros, ok? Então, ficar ligadinho aí na aula de hoje, tem muita coisa legal, muita coisa bacana, certo? Sobre esse conteúdo. Bom, então, sem mais delongas, né? Iniciando o conteúdo, a gente falar sobre fenômenos sonoros, dentre os conteúdos de física, se torna até muito simples o entendimento, certo? Porque os fenômenos sonoros é algo, né, que está no nosso cotidiano, ok? Então, nós emitimos sons e também nós recepcionamos sons, ok? Nós nos comunicamos, isso para a maioria das pessoas, nós nos comunicamos através do som, certo? Infelizmente, tem pessoas que têm é, determinadas deficiências em que elas não conseguem receber, não é, este som, né? O som, ele não, a pessoa ele não tem a capacidade de transformar o som em impulsos eletromagnéticos que vão chegar até o nosso cérebro, certo? E isso é parte também dos nossos alunos, certo? Então você, aluno que está assistindo essa aula, você está recebendo esse som, e isso para você, não é, que não tem a capacidade, infelizmente não tem a capacidade de receber e decodificar este som, você está recebendo esta informação em forma de sinais, certo? Então a nossa intérprete ela está transformando esse som em língua de sinais, certo? Tá, ok? Então, para outra parte do alunado que, né, consegue receber e transformar esse som aí em alguma informação, tá certo? Isso acontece graças a esses fenômenos sonoros, tá ok? Graças a esses fenômenos sonoros. Então, eu estou falando aqui com dois públicos. O público que não consegue receber pelos ouvidos, talvez já tenha sentido o impacto do som no corpo, certo? Já tenha sentido o impacto do som no corpo, que também é um fenômeno sonoro, tá ok? Então vamos iniciar aí a nossa aulinha, né? Muito simples sobre esse conteúdo, tá ok? O som, gente, o som para o nosso ambiente aqui, a propagação do som ele se dá com uma determinada velocidade, certo? Lembre-se que o som ele é uma onda. Lembre-se que o som ele é uma onda, tá ok? Na maioria das vezes é uma onda é, longitudinal, tá ok? Uma onda longitudinal. Então, para o nosso ambiente, que é o ar, certo? É um meio aqui atmosférico, onde nós emitimos esse som, recepcionamos ele, certo? O som ele vai ser tratado como uma vibração de partículas, que ora existe uma rarefação destas ondas e ora existe uma compressão desta onda, dessas partículas, certo? Então é o seguinte, então nós temos aqui o meio ar, tá ok? Então neste meio ar nós vamos ter a propagação de uma onda, certo? Em que ora as partículas estão aqui bem unidas e ora estão afastadas. Depois elas se unem novamente, ó, e se afastam. Aí nós temos elas unidas novamente, depois afastadas, certo? Então, vou colocar aqui dentro de um tubo, a gente entender que isso aqui seja um tubo sonoro, tá ok? Então, esse é o som. Isso para o meio ar, tá certo? Que é onde nós nos comunicamos. Então, existe esse ponto aqui, que é o ponto de compressão das partículas, certo? As partículas estão comprimidas. E existe esse outro espaço, que é a rarefação, ou seja, as partículas estão separadas. Então, elas se unem, se separam, se unem, se separam. Então, é desta forma que nós recebemos essa informação. É desta forma que o som ele viaja aí sobre o meio ar, tá certo? Este som no meio ar, ele tem uma velocidade, certo? A velocidade média aí é de 270, né, km por hora,
ok? Isso depende, isso depende aí da temperatura, de outros fatores, por aí vai, tá certo? De 270 a 340, basicamente, isso vai depender também dessas situações, tá ok? Mas o som ele também pode se propagar em outros meios, que é o meio sólido e o meio líquido, né? O meio líquido, certo? Qual a diferença entre eles? Para a gente ver essa questão de propagação do som. É bem simples, certo? Eu tenho um meio ar em que as partículas estão mais separadas. Eu tenho um meio líquido que as partículas estão um pouco mais juntas. E eu tenho um meio sólido que as partículas estão paradinhas, estão compactas. Tá certo? Então, no meio água, por exemplo, no meio líquido, certo? No meio líquido, as partículas estão bem unidinhas, certo? Estão bem unidas, estão bem próximas. Então, isso aqui é a parte, né? Então, nós temos aqui as partículas no líquido formando esta cadeia, né? Olha o que acontece. Como elas estão mais próximas, esta vibração ela vai passar mais rapidamente para as partículas que vêm a seguir, ok? Então esta vibração, né, que vai fazer um padrão, né, vai gerar um padrão, vai acontecer mais rápido no meio líquido. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a velocidade do som no meio líquido é maior do que a velocidade no meio ar. Se propaga mais rapidamente, porque as moléculas estão ali mais próximas. No meio sólido, que as moléculas estão juntas, unidas, aí nós vamos ter o som se propagando com uma velocidade maior ainda. Certo? No meio sólido, eles vão se propagar com maior velocidade. Ok? Um outro comportamento diferenciado do meio sólido é que no meio dos fluidos aqui, que é o meio do ar e o meio líquido, né, dos gases e dos líquidos, eu tenho aqui uma propagação de ondas longitudinais. Longitudinais, olha só. Então são aquelas ondas que têm propagação e vibração na mesma direção. Ok? Já no meio sólido, já no meio sólido, como as partículas estão ali muito unidas e não acontece esse fenômeno da rarefação e da compressão, porque não tem espaço para isso acontecer, o som vai se propagar ali como uma onda longitudinal. Longitudinal, tá certo? Então, no meio sólido, vou colocar aqui, no meio sólido, então tem aqui um sólido qualquer, certo? As partículas estão aqui, ó, todas bem unidas, todas bem próximas uma das outras, ó. Ok? O som, como não há espaço para rarefação e compressão, então o som se propaga como uma onda transversal. Tá certo? Então, esse é o comportamento do som em determinados estados da matéria. Tá ok? A velocidade de um som a gente vai determinar como a velocidade de uma onda, certo? Vai ser, né, o comprimento de onda vezes a sua frequência. Certo? Muito simples. A gente pega a velocidade da onda e vai adaptar para cá. Tá certo? Então nós já falamos aí como acontece no meio ar, né, no meio dos fluidos, certo? A velocidade que vai ser maior, né? Então a velocidade do som, né, no sólido é maior do que a velocidade no líquido, por sua vez, é maior do que a velocidade do som no ar, né? Ou nos gases. Então, essa é a primeira relação. Bom, o som também, gente, ele pode ter algumas modificações, aí já entra mais específico, certo? Algumas modificações, né, que são qualidades que a gente vai conseguir observar no som, certo? Então, quais são as qualidades do som? O som, ele tem
o que nós chamamos de altura. Aí para você que é músico, certo? Estudou música, você vai entender muito bem essa situação, ok? Então o som ele tem uma altura. Comumente a gente fala de altura do som, certo? A gente relaciona isso com volume, certo? Só que a altura é diferente de volume. Cuidado. Às vezes a gente fala aí no dia a dia, né, no senso comum, a gente fala sobre o volume, né? O som está muito alto. A gente tem uma determinação, né? A gente faz essa comparação com o volume, né? Ou seja, quando a gente diz que o som está alto, de uma forma equivocada, a gente acaba relacionando isso a o volume estar, não é, aí em uma graduação muito elevada, né? E não é isso, certo? A altura, fique bem claro, é diferente de volume, certo? Fique bem claro. A altura, gente, de um som tem a ver com a frequência. Tem a ver com a frequência. A altura está relacionado com frequência. Ok? Com a frequência desse som. Existem sons que têm maior frequência e têm menor frequência. Ok? Existe som que nós chamamos de som grave e agudo. Tá ok? Som grave e som agudo. Essa é a primeira relação que a gente tem que ter em mente. Primeira qualidade. Que a altura não quer dizer volume. A altura é uma relação com a frequência. Tem sons com maiores e com menores frequências. Ou seja, tem sons que são graves e sons que são agudos. Ok? Essa é a primeira qualidade que a gente tem que entender. Certo? A segunda qualidade é a intensidade. Aí sim, a gente pode fazer uma relação com o volume. Existe o som que é mais intenso e o som que é menos intenso, certo? O som que é mais intenso e o que é menos intenso. Ou nós podemos relacionar um som que nós chamamos de som forte e o som fraco, de maior intensidade e de menor intensidade, certo? Ou seja, um som de maior volume e um de menor volume, ok? Então, essa questão do volume ele não tem a ver com a altura, nós já falamos isso, tem a ver com a intensidade. E nós temos aqui o timbre. Certo? O timbre de um som tem a ver aí com a fonte sonora. Para a gente entender melhor. Eu posso ter dois tipos de som diferentes, certo? Que têm a mesma altura, né? Mesma frequência, certo? E que ambos sejam de mesma intensidade. Só que mesmo assim a gente consegue diferenciar, né, esses sons. A gente consegue dizer de qual fonte este som ele está saindo. Por exemplo, por exemplo, é um violão e um violino, certo? Um violão e um violino. O violão vai emitir uma nota, né? Ele vai aí, né, emitir uma certa frequência de som, e o violino vai também emitir essa mesma frequência, certo? Ou seja, o violão emitiu uma nota musical e o violino vai emitir essa mesma nota musical, ok? Mesmo as notas, né, quer dizer, mesmo os instrumentos, eles emitindo a mesma nota musical, a gente consegue diferenciar o som do violão com o som do violino, certo? Isso nós chamamos de timbre. Tem a mesma frequência, só que a forma de que essa onda ela é formada é diferente, ok? É como se fosse o seguinte:
fazer bem aqui. Pronto. Então, o violão vai emitir uma onda. A onda se comporta desta forma. O violino vai emitir também uma onda. A onda se comporta desta forma. Certo? Ou seja, eles vão estar aqui com a mesma frequência. Mas percebam que o desenho da onda é diferente. É bem aqui que a gente consegue diferenciar. Isso a gente também consegue diferenciar ouvindo, nos ouvidos, né? Eu tenho a onda emitida, uma onda sonora emitida por um violão e uma onda sonora emitida por um violino. Tá certo? Isso nós chamamos de timbre. Certo? Isso nós chamamos de timbre. Tá ok? Então, essas são as qualidades do som. O som também, gente, a gente consegue diferenciar, e isso também serve para aquelas pessoas, né, quem é músico estudou isso aqui muito bem, que são justamente o que nós chamamos de escalas musicais, né, que são as frequências diferentes que do qual esse som ele pode ser emitido, certo? Ou nós chamamos de notas musicais, certo? São as notas musicais. Então nós temos algumas notas aí, né? O dó, o ré, mi, fá, o sol e o lá, tá certo? O lá e o si, né? Para finalizar, certo? Então essas são as notas, né? As escalas musicais. Dentre elas nós temos algumas pequenas variações, certo? Mas enfim, isso fica muito específico lá para quem estuda música, certo? Aqui para a gente vai falar apenas dessas notas, né? Certo? Dessas 7 notas. Bom, cada nota dessa, ela emite uma frequência diferente, ok? Então você consegue emitir uma frequência diferente, seja pela voz ou através de um instrumento musical. Então, cada nota dessa que tem uma determinada frequência, aí nós vamos falar sobre a altura, né, que é justamente a frequência, ok? Cada nota dessa específica vai ter um valor específico de frequência, ok? Então, essa frequência, ela vai, não é, soar como uma nota musical, certo? De uma determinada escala. Ok? Então tem aparelhos, por exemplo, os aparelhos eles vão fazer a leitura da frequência que está sendo emitida, certo? Então um afinador de violão, por exemplo. Então você compra um aparelhozinho ou no próprio violão já vem, né, o afinador, você vai colocar lá no seu violão, começa a emitir a nota musical em uma determinada corda do violão, seja do violão, seja do cavaquinho, por exemplo, por aí vai, né? Então você vai emitindo ali, você começa a bater naquela corda e essa corda começa a emitir o som. O aparelho, o aparelho, ele está ouvindo o som através da frequência de vibração, assim como nós fazemos, certo? E eles fazem a leitura daquele tipo de frequência que está sendo emitida para saber qual é a nota musical que está sendo emitida, certo? Então os aparelhos eles têm aí essa capacidade. Existem pessoas, certo? Aí mais uma vez é específico para quem é músico. Existem pessoas que conseguem, que têm a capacidade, certo? De, logicamente, que isso aí requer tempo de estudo e tal, que eles conseguem ali, através, né, ouvindo o som de qualquer fonte, eles conseguem dizer qual é a nota musical que está sendo emitida. Isso através da altura, através da frequência, não é, do som que ele está recebendo. Ok? Então ele recebe o som e a partir dali ele consegue dizer qual é a nota musical que está sendo emitida ali. Ok? Então, tem pessoas que são chamadas até de né, ter ouvido absoluto, né, porque consegue através do som que é emitido, né, receber o som através dos ouvidos e dizer que tipo de nota musical que está se falando, né, qual é a frequência que está ali sendo emitida, tá certo? Então o pessoal que trabalha com música, os maestros, eles conseguem definir muito bem essa escala através das notas musicais, ou seja, eles conseguem diferenciar muito bem essas frequências, tá ok? Através dessas notas musicais. Então a parte inicial da nossa aula é isso, tá ok? Então nós falamos da propagação do som,
em alguns estados da matéria, tá ok? Vimos aonde é maior a velocidade, onde é menor. Falamos sobre as qualidades, lembrando que a altura é diferente de volume, tá certo? A altura tem a ver com frequência, que é som grave e som agudo. A intensidade, aí vem o volume, som forte, som fraco, e o timbre, tá certo? São fontes, né? Mesma nota emitida de fontes diferentes, tá ok? Então, com essas informações, finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.